Nós estamos recebendo mais uma vez com muito prazer o Dr. Mauro Giacomi, que é médico endoscopista, especialista em endoscopia bariátrica e responsável pela clínica Cronos. Dr. Mauro, bom dia. Bom dia, Zé Lino. Bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Itatiaia e do programa Rádio Vivo. Tudo bem com o senhor, doutor? Tudo bem, graças a Deus. Esse é que é muito. Doutor Mauro, nós temos aqui muita pergunta de ouvinte. Mas a gente gostaria que o senhor começasse falando para aqueles que eventualmente ainda não ouviram a sua explicação. A diferença entre a técnica do balão intragástrico e a cirurgia bariátrica, que certamente as pessoas já ouviram falar. Qual que é a diferença, doutor? Bom, são processos bem diferentes, né? No caso, as indicações muitas vezes também têm alguma diferença. A cirurgia bariátrica é uma técnica em que, por anestesia geral, algumas incisões no abdômen, né, ou seja, alguns cortes, nós alteramos ali o tamanho da câmara do estômago, ou seja, o tamanho do órgão, e algumas vezes também fazemos um desvio no caminho que o alimento vai passar pelo intestino. Existem mais de uma técnica, mas é o que é feito ali dentro. Então, é um procedimento cirúrgico, feito em pacientes que têm um índice de massa corporal mais acentuado, ou seja, uma obesidade de grau severo, ou grau 3. Então, o IMC da pessoa tem que estar acima de 40 para fazer uma cirurgia bariátrica. Já o balão intragástrico, Zé Lino, é uma técnica por endoscopia, que ela não necessita de anestesia geral, nem de incisões, e que não é feito nenhum corte no estômago ou no intestino, e que é colocado uma prótese de silicone dentro do estômago. Por ser um procedimento menos agressivo e invasivo, sendo feito apenas por endoscopia de risco menor, você pode fazer em pacientes com obesidade de grau mais leve, ou seja, obesos leves, moderados, e não só nos obesos graves, mórbidos, como no caso da cirurgia bariátrica. Deixa eu usar uma linguagem popular aqui para o ouvinte entender fácil, só me corrija se eu estiver enganado. Esse balão esse balão é colocado pela boca do cidadão, não precisa de anestesia, o cidadão tolera, todo mundo tolera isso bem, porque existe a técnica preparada para isso, ou seja, o cidadão não vai ter nenhuma cicatriz no abdômen, é isso, né, doutor? Isso mesmo. Então, na cirurgia bariátrica, isso aí a gente sabe que já é da técnica mesmo, algumas complicações no local da cirurgia podem vir a acontecer, mesmo sendo realizado com boa técnica. Então, para que seja feito, o paciente ele tem que estar numa condição de saúde devido à obesidade de risco maior. Já no caso do balão, como esses eventos de risco eles são baixos, então você pode fazer num paciente que não está numa condição de saúde tão grave devido à obesidade. Doutor Luiz Carlos mora na Renascença, ele seguramente gosta de uma cervejinha e ele faz uma pergunta que vai atender certamente a muita gente. Ele quer saber, o balão intragástrico atrapalha a pessoa de tomar uma cervejinha ou a pessoa pode tomar tranquilamente? Não. O caso da cerveja e da bebida alcoólica, nós temos que ter duas percepções. A primeira seria em relação a se isso vai oferecer algum problema para o paciente por estar usando o balão. A resposta é não. Não vai ter nenhuma complicação se ele tomar cerveja, etc. e tal, nem com o balão, nem com a pessoa. O problema todo da ingestão de álcool é a quantidade, frequência. Se for muito grande, isso vai atrapalhar muito o emagrecimento da pessoa. O álcool, principalmente a cerveja, além de ser muito calórico, né? Ele, em geral, ele também atrapalha um pouquinho o metabolismo da pessoa do ponto de vista ali, do fígado, né? O metabolismo hepático. Então, o emagrecimento da pessoa vai ser mais lento. Então, essas coisas são todas acordadas e explicadas para o paciente, mas ele pode fazer um tratamento bariátrico com balão, utilizando o álcool, desde que tenha uma frequência e quantidade menor. Ele vai atingir o emagrecimento e não vai ter nenhum prejuízo para a sua saúde. A Elizabeth mora no Buritis. Ela pergunta, doutor Mauro, ela quer perder apenas 5 quilos. É o caso do balão intragástrico? Olha, na maioria dos pacientes não vai ser, Zé Lino. 5 quilos, em geral, é uma quantidade de peso menor que pode ser perdida sem nenhuma técnica assim, mais invasiva. Eu recomendaria ela medir o seu IMC e, caso dê acima de sobrepeso, passar numa consulta médica para ver se é isso mesmo. Em geral, a gente vai falar ali que pacientes acima de 10 a 12 quilos na estatura mediana do brasileiro é que vão poder
utilizar, pelo conceito aí dos consensos das sociedades médicas, utilizar um tratamento com balão intragástrico. Doutor Mauro, João Paulo mora no bairro Funcionários. Ele diz que fez a cirurgia bariátrica há 8 anos, mas como ele diz que tem um apetite muito bom, ele acabou engordando de novo. Ele pode fazer a endossutura? Pode. Ele pode fazer essa técnica que a gente chama de endossutura gástrica. Para o ouvinte entender bem o que é. É uma técnica em que, com um endoscópio especial, o médico, com o paciente internado, ele vai fazer um processo em que, apenas por endoscopia pela boca, ele vai fazer uma sutura, ou seja, uma costura da parte gástrica maior, ou seja, da curvatura gástrica maior. Isso vai fazer com que o volume total do estômago seja reduzido. Isso vai dar mais saciedade para o paciente. E junto com o trabalho de mudança de hábito, reeducação alimentar, controle dessa compulsão que ele tem, vai fazer ele parar de engordar e novamente perder peso. Outra pergunta também muito recorrente: existem contraindicações para endossutura? Sim. Basicamente, seria só pacientes de risco muito grande assim, de saúde. Em geral, ela não deve ser feita em pacientes que têm um grau de saúde comprometida de maneira severa. Então, ou seja, pessoas que recentemente tiveram um infarto, tiveram um derrame. Isso aí teria que esperar a pessoa sair desse processo mais sério para depois pensar em fazer um procedimento desse para ajudar a emagrecer. Agora, se ela está com a saúde boa, mesmo passando por um processo como esse, né? Como é feito em geral dentro de hospitais com toda a segurança, então se a saúde da pessoa está bem, esse procedimento chamado endossutura gástrica, ele não tem basicamente nenhuma contraindicação se a saúde da pessoa está boa. Outro ouvinte, Maria do Carmo. A Maria do Carmo fala o seguinte: doutor Mauro, eu tenho 20 quilos acima do peso. Ela pode fazer essa redução do estômago? Sim, a endossutura gástrica, que é essa redução por endoscopia, em geral os pacientes que estão 20 quilos acima, eles vão estar aí pelo menos na obesidade grau 1. A endossutura gástrica, ela pode ser utilizada no paciente que ele nunca fez a cirurgia bariátrica e tem uma obesidade até mesmo leve, porque ela praticamente tem um risco menor, e também pode ser utilizada no paciente que já fez cirurgia bariátrica, passou por uma época de emagrecimento, mas voltou a ganhar peso. Então são as duas indicações principais. Nesse período de quarentena, pandemia, o senhor está trabalhando, doutor Mauro? Sim, eu estou trabalhando, atendendo os pacientes, avaliando se é algum caso que está oferecendo uma condição de saúde de deterioração está piorando durante a quarentena. Nós estamos fazendo os procedimentos, exceto se o paciente ofereceu algum risco. Obviamente que eles passam por uma triagem importante, né? E a clínica tem toda a segurança adequada para fazer esses tratamentos mesmo durante a pandemia. Nós conversamos com o doutor Mauro Giacomi. Doutor Mauro, obrigado mais uma vez, um bom dia para o senhor. Bom dia, Zé Lino, grande abraço, viu? Outro, para responder a você que está querendo uma conversa com o doutor Mauro, é muito simples. Você pode ligar para a clínica do doutor Mauro no 3384-3771. 31 Belo Horizonte, claro. E também no Zap, viu? 989542000. 989542000. Itatiaia.